Bom dia, igreja. Graça e paz. Você vê que o cara de casa, quando nem apresentado mais é, né? Já sobe aqui, já acabou a farra, né? Mas afinal de contas são muitos anos de casa, né? Poucas pessoas estavam aqui na inauguração dessa igreja em 2004. Né? Um deles é esse camaradinho aqui, minha família do João, né? De fato são muitos anos de casa, mas amém. Glória a Deus por essa intimidade. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor já tem feito, por aquilo que o Senhor fará, Pai. Nós pedimos, Pai, que a Tua palavra seja, Deus, multiplicada e que o Teu reino, Pai, cresça em nós e que, Deus, as sementes aqui, Pai, sejam, né, abençoadas a 100 por 1 para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Queridos, a mensagem que eu queria compartilhar hoje, né, vou falar um pouco sobre família, né, interessante essa temática que eu também não conhecia, né, desse conselho tutelar. Vamos falar um pouquinho de família. Intitulei nosso papo aqui de imagem e semelhança, o título daquilo que eu vou compartilhar com vocês. E quando eu estava pensando, né, nessa pregação, né, eu me lembrei um pouco da questão de pais e filhos, né, de modo geral, assim, né. E é interessante como todo pai, ele se alegra de notar semelhanças, né, com seus filhos. Então, assim, se tem uma forma de você deixar a Tainá feliz, é você falar quanto a Cecília parece com ela. Ela fica, assim, numa alegria impressionante. De fato, eu sempre brinco, né? Quando a Cecília nasceu, eu falo assim, glória a Deus que puxou a mãe. Eu sempre brincava, porque realmente, assim, eu sou muito privilegiado de ter casado com a minha esposa. Ela é linda e maravilhosa. Não sei, assim, acho que eu tenho minhas qualidades, mas eu acho que ela é mais bonita do que eu, então eu sempre brincava que bom, né, que a Cecília puxou um pouquinho mais a Tainá. Mas é engraçado esse negócio de pais e filhos, né, porque realmente, assim, eu acho que tem algumas coisas que pegam a gente, né. E eu sempre fui muito animado de ter, né, minhas meninas, né, em casa. Eu tenho sogra, tenho a cachorra da minha sogra é menina, a minha esposa, a minha filha. E eu, assim, fui presenteado, né, no ano passado com o fato de ter nascido meu filho, né, o Levi. E aí quando ele nasceu, eu não tinha mais esse sentimento de falar assim, nossa, que bom que puxou a mãe, né? Eu queria que puxasse a mim, né? Apesar de que a Tainá, ela sempre falou que preferia que puxasse a ela, porque assim, ela não queria que meus filhos passassem pelo bullying, né, familiar de ter um nariz do meu tamanho. Mas eu não me incomodo com isso, assim, de coração, né? E assim, acredite ou não, tem a ver com o que eu vou falar, né, esse detalhe aqui. Mas quando o Levi nasceu, né, assim, realmente, assim, o primeiro olhar, né, alguns de vocês tiveram o privilégio de vê-lo aqui semana passada, se Deus quiser, a gente vai vir mais com ele aqui. E, assim, numa primeira olhada, ele é muito loiro, assim, né, ele é muito docinho, ele não parece, assim, muito comigo. Mas, assim, eu queria provar para vocês que de fato ele foi criado à minha imagem e semelhança, porque afinal de contas é disso que eu vou falar hoje. Então eu trouxe umas fotinhos para vocês avaliarem. Vocês vão avaliar. Ó, pai gosta de exibir seus filhos, então vocês me aguentem aqui, né? Meu filho é muito fofinho, né? Aí, assim, realmente, eu falei, numa primeira olhada, não parece muito. Mas o que eu fiz, assim, para facilitar para mim, para não ficar tão, assim, para não ficar tão, não ser um vexame tão grande, não parecer nada, eu trouxe uma foto de quando eu tinha a idade do Levi. Aí vamos ver se vocês acham que parece um pouquinho, pouquinho, vamos forçar a barra, assim, me ajuda, eu vou pregar sobre isso, você precisa dizer que é imagem e semelhança, alguma coisa. Aí eu trouxe agora também, agora vai ficar mais complicado porque o tempo vai passando, né? Meu pai fez 80 anos, então a foto dele quando ele tinha essa idade é preto e branca. Mas vamos ver se alguém parece com alguém aqui, vamos seguir aqui. Alguma coisa? Deu para puxar alguma coisa? Foi difícil achar essa foto, 80 anos atrás não tinha tanta foto quanto a gente tem hoje.
Mas alguma coisa... De fato, o meu pai tinha a vantagem. Ele é tão loiro e tem o olho azul do meu filho. Então, se essa foto fosse colorida, de fato, ele ia ficar mais parecido ainda do que talvez... Mas assim, dá para acreditar que, vamos dizer, o do meio é filho da direita e que o da esquerda é filho do meio, né? Dá para acreditar, né? Para ficar mais fácil ainda de acreditar, pus mais uma foto aí. Agora estamos todo mundo mais ou menos assim hoje, né? Então, eu com meu filho aqui no meio, meu pai com o Levi hoje aqui no meio, e eu com meu pai quando eu não tinha exatamente a idade que o Levi tem hoje, mas eu tinha 1 ano a mais, né? Eu tinha uns 2 e pouco aqui, o Levi está com 1 aninho, né? Meu pai ficou moreno por um tempo, mas ele sempre foi meio loirinho, e ele tem um olho bem azul, apesar de que a foto não dá para ver. Mas assim, dá para dizer que essa família foi criada à sua imagem e semelhança? Mais ou menos, né? Tá bom, chega da minha família. Vamos falar de outra família agora. Pode acender a luz aí. Assim, esse negócio do pai, né, e do filho, da mãe e da filha, dos pais e dos filhos de modo geral, né? Hoje eu vou falar de família, mas não só de família natural, porque afinal de contas, né, essa mensagem é muito mais abrangente que só falar de uma família, e é claro que eu vou usar isso como uma introdução e assim, também isso é uma verdade amplificada no que diz respeito às famílias, né, de fato de sangue, mas ela é muito mais abrangente do que isso, né? Os pais, eles projetam sonhos nos filhos, eles projetam a sua imagem nos filhos, eles projetam de certa forma o seu DNA, né? Eles projetam seus gostos, seus interesses, né? Eu tenho um grande amigo, né, o pastor Paulinho, que ele é muito palmeirense, né? Ele é muito palmeirense. E ele sempre fala assim que o Pedro, né, que é o filho dele, ele podia escolher, assim, né, entre, né, de fato, assim, ser palmeirense e morar no mesmo teto que ele, assim, né? Porque, de fato, assim, não tem dor maior, né, para um pai do que ver o seu filho, né, principalmente para os pais que gostam disso, né, ver o pai que é santista ter um filho palmeirense, assim, né? Ele é uma coisa inadmissível, né? Embora, assim, eu reconheço que os santistas têm mais dificuldade com isso, né? Porque, afinal de contas, o auge já passou, né, João? Mas, enfim, os pais projetam gostos de times, os pais projetam profissões, né? Os pais projetam, de certa forma, identidade, né? E é incrível como isso produz, e daqui a pouco eu vou me aprofundar mais no tema, né? É como isso produz segurança nos filhos. E por que produz segurança? Porque numa era de dúvidas, você ter uma identidade firmada te dá uma paz que nenhuma pessoa tem na hora em que você não tem essa projeção vindo das suas autoridades, dos seus pais e tudo mais. Eu vou dar um exemplo simples, né? Quando eu estava no colegial, eu passei pelo drama de todo adolescente, né? Eu tinha alguns interesses e inclinações, mas eu não sabia exatamente o que fazer de faculdade. Eu tinha um desejo até familiar da minha avó, queria muito que eu fosse médico, ela me achava, vamos dizer assim, capaz de enfrentar um vestibular de medicina, que é difícil. Eu estava na dúvida, e assim, aí eu fiquei oscilando, né? Na escola eu tinha que fazer opções, né, de matérias que eu ia selecionar para ir para determinadas áreas. Aí eu, né, talvez por essa influência, selecionei as matérias mais ligadas a biológicas, porque talvez eu fosse prestar o vestibular de medicina. Mas eu estava inseguro com relação àquilo. E eu cheguei meio que lutando com isso, eu tinha mais uma inclinação por exatas. E muitos jovens, eles panicam nesse momento, né? E aí me deu um clique. Assim, uma segurança que só uma identidade de pai e filho consegue explicar. Me deu um clique e eu falei assim, eu vou fazer a mesma faculdade que meu pai fez. E eu fui lá e cursei engenharia. Hoje eu não trabalho como engenheiro. Mas a paz e a segurança de fazer assim, olha, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou fazer a mesma coisa que meu pai aqui, ele está bem, e eu vou fazer isso também. É incrível como isso é tão comum, né? Você vê pais que são médicos, filhos são médicos. Pais que são advogados e filhos são advogados. É claro que tem até em determinadas profissões, né, a transmissão de um portfólio de clientes ou de um escritório. Mas é muito comum isso acontecer muito mais até do que pelo gosto ou pelas vantagens que às vezes você nasce de inaugurar uma profissão quando seu pai já percorreu um trilho. Mas é simplesmente a segurança
de você olhar para a identidade que te criou e falar assim, olha, eu vou seguir esses passos. E isso, como eu falei, ele é muito mais abrangente do que somente a questão que eu estava falando das famílias de sangue. Porque, afinal de contas, quando a gente faz esse tipo de brincadeira, né, eu vou chamar assim, mas a gente está reproduzindo algo que nasceu no coração de Deus. Vamos ler, fácil de achar, Gênesis capítulo 1. Né? Só abrir as primeiras páginas da sua Bíblia, não vai ter dificuldade de achar. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Que diz o seguinte: Então Deus disse, façamos o homem, ou em outras versões fala o ser humano, porque obviamente está falando do homem e da mulher, façamos o ser humano à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus, em primeiro lugar, ele quis reproduzir o seu DNA e passar as suas pegadas adiante para nós. E aí, continuando, dominará, né, o homem e a mulher sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e que rastejam pela terra. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Tem até um ponto aqui, né, que hoje em dia tem certas coisas que são difíceis de ser faladas, mas a gente tem que ser bíblico, e a gente não pode se fugir de determinados assuntos só por uma questão de desconforto, apesar de que a gente tem que ter muita delicadeza de falar algumas coisas hoje em dia, né? Hoje o mundo vive uma discussão, né, que todo mundo aqui conhece, que é a discussão sobre identidade de gênero. O que é a discussão de identidade de gênero? A discussão da identidade de gênero diz que hoje as pessoas são aquilo que elas se identificam por afinidade. O que isso quer dizer? As pessoas dizem que são, não aquilo que elas realmente são, mas elas dizem que são aquilo que elas gostariam de ser. Então, na lógica do mundo, eu sou aquilo que eu gosto. Eu sou aquilo com o qual eu me identifico. Eu sou aquilo com o qual, por algum motivo, eu tenho alguma inclinação. Isso não é bíblico. Por quê? Porque nós não somos aquilo que nós somos inclinados a gostar. Por quê? Porque nós temos uma natureza que ela é corrompida. Nós não somos também aquilo que o mundo diz que nós somos. O mundo pode dizer muitas coisas sobre mim e você. Mas eu sou não aquilo que o mundo diz que eu sou. Eu sou aquilo que o Pai diz que eu sou. Porque o mundo pode dizer para você que você é um fracassado. Mas o Pai diz para você que você é vitorioso. O mundo pode dizer para você que, aos olhos do mundo, o seu trilho de vida, o seu trilho de profissão, o seu trilho de familiar, a sua história, foi errada. Mas se o Pai está dizendo que a sua história está sob os cuidados da mão dele, eu vou escolher ouvir aquilo que o Pai está dizendo para mim. E não aquilo que o mundo está dizendo, ou aquilo até que os meus olhos parecem me fazer crer. Por quê? Porque o meu olhar também pode ser enganoso. Porque o meu olhar só consegue capturar aquilo daquilo que é material. O meu olhar só consegue capturar aquilo que é tangível. O meu olhar não consegue capturar o plano mais alto de Deus, né? É como, né, uma pomba que está olhando enquanto está, né, num plano, vamos dizer, aterrissado, e uma águia que está olhando lá do céu tudo aquilo que vai acontecer. A gente vê uma montanha na nossa frente e fala assim, pô, isso aqui é intransponível. Mas isso é aquilo que nossos olhos podem ver. Mas a águia voa, vem um vento e ó, pum, ela abre as asas e sai planando. E essa é a identidade dos filhos de Deus. Nós somos movidos pela palavra de Deus. Nós somos movidos pelo DNA de Deus. Nós somos movidos pela transmissão
daquilo que Deus é, porque nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Amém para isso? Amém. Muito bom. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós somos tem que ser uma representação do DNA do nosso Pai. Né? A imagem e semelhança de Deus deve, sim, né, dizer respeito a respeito daquilo que eu sou e daquilo que eu vou tomar por identidade, daquilo que eu vou tomar como missão de vida. Então, quando eu brinco que eu tomei a missão de fazer a profissão do meu pai, eu posso dizer que, antes de tudo, eu tomei por profissão a fé do meu pai. Eu tomei por profissão a escolha daquilo que meu pai gostaria que eu fizesse e fosse. Não, obviamente, o meu pai natural, mas sim o meu pai celestial. Por quê? Porque eu queria continuar aqui, no versículo 28, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais aquilo que a gente já disse. Diz assim, eu tinha lido 27, a imagem de Deus, foram criados homem e mulher. Então, versículo 28. Então, Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, de novo, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. O que eu queria dar continuidade aqui e falar para vocês entenderem nosso trilho aqui de discussão. Dado que nós entendemos que nós temos a identidade do Pai, dado que nós entendemos que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, eu queria me aprofundar aqui sobre dois conceitos desse versículo 28 que falam justamente sobre essa identidade. E eu vou separar isso em dois pontos que a gente vai se aprofundar. E o primeiro ponto que eu queria me aprofundar aqui no versículo 28 é: qual a missão que o Pai nos confiou para a nossa vida? Da mesma forma como o meu pai me confiou no natural para uma missão, eu tomei por caminho profissional ou estudantil fazer a missão que ele mesmo tinha feito, Deus também nos convocou e nos confiou uma missão, que como bons filhos, a gente vai tomar a nossa identidade, o DNA do Pai, para a gente cumprir aquilo que Ele nos comissionou. E qual que é a comissão desse versículo? Qual que é o mandamento? Quando a gente olha para o versículo 28, você vai exercitar aí sua aula de gramática e você vai lembrar qual que é a ação, o verbo aqui, que está no imperativo. Qual que é o mandamento de Deus para esse versículo 28? Sejam. E sejam o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. Essa é a comissão do Pai para o seu filho. Essa é a missão de Deus para esse versículo. A missão de Deus para todo filho e filha é multiplicar o seu DNA. Alguns cristãos, e eu não quero ir por essa linha, tomam isso, e eu também não os desprezo, de maneira nenhuma, não os condeno. Alguns cristãos e alguns judeus tomam isso exatamente ao pé da letra. Eles realmente acreditam que Deus os comissionou para se multiplicar e para encher a terra. E é verdade isso. Eu estava vendo até ontem uma reportagem sobre o crescimento de alguns grupos, e de novo, não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma crítica, só um comentário. O crescimento de cristãos que estão levando isso ao pé da letra e realmente estão zerando o controle da natalidade, estão tendo 6, 7, 8, 9 filhos. Eu tenho 2 amigos que frequentam um grupo da Igreja Católica que eles estão indo para o, 6º, 7º filho. Porque eles acreditam que eles precisam povoar a terra. Eu tenho, tenho ainda hoje, por motivo de trabalho, muito contato com judeus. E eu tive um chefe judeu no meu primeiro trabalho, que ele acreditava nisso, e ele estava indo para o seu 5º, 6º filho. Por quê? Porque ele entendia que Deus havia nos comissionado para multiplicar. O que eu creio, olhando sobre isso? Eu estou feliz com 2, se Deus quiser a gente pode ter mais um, mas eu não estou assim, vamos dizer, me planejando para ir para o 8º, não. Eu entendo que Deus tem um pano de fundo muito maior para isso. Que Deus deseja
que nós povoemos a terra com o DNA de Deus. Mas isso não necessariamente, pode acontecer, eu não condeno, mas que isso não necessariamente precisa acontecer de modo natural. Mas sim, é um mandamento ainda hoje, de modo espiritual. Qual que é a comissão de Deus? A comissão de Deus é nós reproduzirmos a identidade e o DNA do Pai, por onde nós andarmos. Por onde nós andarmos, nós precisamos nos lembrar que nós fomos comissionados a espalhar o DNA de Deus. Nós precisamos semear a mensagem de Deus, o caráter de Deus, a vida de Deus, em tudo o que nós fizermos. Essa é nossa verdadeira missão de vida. Se o Pai fez o Filho para alguma coisa, Ele fez o Filho para multiplicar na terra o DNA de Deus. Nós precisamos ser bons representantes dessa genética, dessa herança genética espiritual. Amém? E o Antigo e o Novo Testamento falam muito disso. Eu sempre fiquei muito intrigado no Antigo Testamento, como a gente entende que o Antigo Testamento ele é sombra de muitas coisas espirituais, com aplicações no Antigo Testamento de modo material. E eu vou comentar de uma clássica que se relaciona com aquilo que eu estou falando, que é a aliança que Deus fez com o povo de Israel através de um sinal feito por modo da circuncisão. Gênesis 17, versículo 10, fala assim: este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Não creio que temos algum urologista aqui, dentre os irmãos. Se alguém tiver, por favor, me avise para não falar nenhuma besteira. Eu sempre achei muito curioso isso, Deus podia escolher tantos outros lugares para marcar o sinal da aliança dele com o seu povo. Deus podia fazer um furinho na orelha, Deus podia fazer um corte no cabelo, Deus podia fazer uma marca no tornozelo, mas curiosamente, e pode parecer até meio engraçado, mas assim, tudo tem uma razão de ser espiritual. Por que Deus escolheu como local do sinal da sua aliança, escolher o membro sexual masculino como um elemento da aliança dele com o seu povo? Isso tem a ver com o fato de que nós precisamos marcar as próximas gerações com aquilo que Deus tem nos ensinado. Deus está dando um sinal muito claro para nós. Não só homens, mas isso vale para mulheres. O símbolo ele é familiar aqui. Mas ele, de novo, é muito mais do que familiar, ele diz respeito a um povo. E nós somos o povo de Deus. Nós precisamos dar continuidade à obra que Deus está fazendo. E isso tem que ser muito claro, a ponto de, no nosso instinto e capacidade de reprodução, nós conseguimos olhar para um sinal claro de que Deus deseja fazer algo com a nossa geração e as próximas. E ele fez um sinal absolutamente visível com o povo de Israel a respeito disso. Tanto é que a lei de Israel, ela é muito repetitiva na questão daquilo que nós precisamos fazer no que diz respeito ao ensino da próxima geração. A próxima geração, e glória a Deus por N iniciativas que nós aqui, como corpo, como igreja, estamos fazendo para isso, tantas pessoas aqui envolvidas nas aulas de criança, tantas pessoas envolvidas em projetos espetaculares, como o do refúgio. Mas olha o que fala Deuteronômio, capítulo 6, nos versículos 4 a 6. Se você quiser abrir, acompanha comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 6. Faz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Então, Deus está aqui nos orientando a amar a Deus profundamente.
E olha o que ele fala assim: repita isso com frequência aos seus filhos. Converse a respeito disso quando estiver em casa. Converse a respeito disso quando estiver caminhando. Converse a respeito disso quando você se deitar. Converse a respeito disso quando se levantar. Assim, às vezes Deus repete algumas coisas, né? Outro dia eu ouvi, né? Sempre quando Deus fala 2 vezes o nome de alguém, ele está dando uma bronca. Quando ele fala assim, Marta, Marta. Opa! Né? Deus está repetindo aqui 4 vezes como nós precisamos ser repetitivos. Até porque criança precisa repetir muitas vezes mesmo. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos, eu sei bem, né, que a gente precisa repetir muitas e muitas vezes para que eles aprendam alguma coisa. Mas olha como ele continua no 8. Amarre as mãos e prenda a testa como uma lembrança. Vocês já viram um negócio bem interessante da cultura judaica, que é o Bar Mitzvah? O Bar Mitzvah é uma grande cerimônia, quase para o judeu como uma festa de casamento, que ela é feita quando o filho, homem, atinge a maioridade. E a maioridade, para eles, diz respeito à maioridade espiritual, né? Quando eles completam ali, né, a idade de 13 para 14 anos, que eles fazem uma grande cerimônia. Eles fazem uma grande cerimônia, onde eles precisam fazer determinadas rezas. E não sei se você já reparou, uma coisa muito curiosa, que eles amarram uma fita preta pelo braço. Alguém já viu? Podia até ter trazido uma foto, mas eu não pensei nisso. Mas eles amarram uma fita preta pelo braço, que tem um pedacinho de coisa aqui na mão, e essa coisa vai amarrando uma fita preta, que vai vindo, vai subindo, e eles amarram uma caixinha na sua testa. E eles fazem uma série de orações. E por que eles fazem isso? E o que, afinal de contas, tem nessas caixinhas? 8. Amarre as suas mãos e prenda a sua testa como uma lembrança. Escreva nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Quem está vendo The Chosen? Eu também estou mas é fácil de me comunicar. Vocês já repararam que os judeus, quando eles entram na casa de uma porta, eles põem a mão assim no batente? Numa coisinha assim que fica meio de ladinho assim, e às vezes eles dão um beijinho e eles entram na casa. Se você, né, já entrou na casa de alguém judeu, ou se você trabalha como eu, que nos meus 3 trabalhos que eu tive na minha vida profissional foram sempre para empresas judaicas, em todas elas, em todas as portas, tem aquela coisinha assim na diagonal. E o que é naquela coisinha naquela diagonal? Esse versículo aqui que a gente acabou de ler, no versículo 4. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor Deus é único. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. É exatamente esse versículo aqui, que está na caixinha da mão, que percorreu aqui e foi parar na testa, e ele está na porta dos batentes judaicos. E por que, vocês já pararam para pensar, por que essa caixinha, ela está na mão e ela está na testa? Tem uma razão de ser isso. A gente teve um presidente, sem entrar nesse comentário aqui, mas ele escrevia algumas coisas na mão. E por que às vezes a gente escreve algumas coisas na mão? Porque nós queremos nos lembrar. A mão, se você tem uma coisa escrita assim, enorme aqui na mão, é impossível de você esquecer, porque ela está à sua vista sempre. A gente está sempre usando as nossas mãos. Então o que está escrito na mão é para que eu possa ver. E o que está escrito na testa, eu não posso ver, mas você pode. Então, quando Deus fala para nós amarmos a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, eu preciso me lembrar disso. Mas eu preciso que todos vejam que eu levo isso a sério. Então, o ato de nós multiplicarmos o DNA de Deus, ele é ao mesmo tempo um privilégio, mas ele também é uma responsabilidade. Porque nós somos vistos quando nós fazemos isso. E aí eu pergunto, né? Quando as pessoas olham para a sua caixinha, né? Que versículo será que elas estão vendo ali, né? E eu oro em nome de Jesus, né? Para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam que você ama o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. E você torna isso visível e você espalha essa mensagem para todas as pessoas. Que a sua casa
seja visível para todo mundo que entra. Que em toda a sua vida você carregue esse DNA por onde quer que você vá. Por isso que a palavra fala que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós vamos abençoar. Por quê? Porque se você está levando esse DNA de multiplicar a pegada de Jesus Cristo, a imagem e semelhança de Deus, por onde você for, você de fato vai fazer muita diferença. Falando do The Chosen de novo, né? Quando Deus chamou os seus estudantes, né? Ele fala isso muito, né? My students, né? Ele fala lá na mensagem. Ele usou um termo para essa turma, para essa galera, que chocou a sociedade na época. Porque Jesus chamou aos seus estudantes de um termo grego, que é o termo apóstolos. O que significava apóstolo e por que isso chocou a galera da época? O apóstolo, na visão da sociedade, hoje já foi incorporado, né? A gente entende que apóstolo é o discípulo de Jesus. Mas o que significa o termo apóstolo? Antes de ser, ele ganhou um novo significado com os discípulos de Jesus, mas ele tem uma origem anterior a ele. O significado do termo apóstolo era o embaixador do Império Romano, que ele ia à frente do Império para um povo recém-conquistado. Então vamos tornar isso mais fácil de ser entendido. Quem aqui sabe que quando você entra numa embaixada de um país em São Paulo, você está em território daquele país. Você está sujeito às leis daquele país. E se você fizer alguma bobagem aqui para o Brasil, não tem problema nenhum. Naquele país isso pode ser condenado até a morte. Recentemente, né, eu nem quero entrar de novo em questões políticas, mas é porque faz sentido para a gente entender o que está acontecendo. Recentemente teve uma polêmica enorme com relação a respeito de um jornalista que, aparentemente, né, foi morto numa embaixada saudita fora da Arábia Saudita. É claro que ali parece que teve um problema maior, porque parece que forçaram a entrada do cara lá na embaixada, então uma questão muito mais séria, mas ele foi morto ali. E isso poderia ter criado uma crise diplomática muito grande, mas não criou, não só pelas forças econômicas que a gente conhece no mundo de hoje, mas porque, de fato, eles não desrespeitaram a lei da Arábia Saudita ali, porque aquela pessoa, aparentemente, não sei se é o caso, mas estou reproduzindo aquilo que eu li e eu entendi, ele tinha cometido um crime que na Arábia Saudita era passível de morte. Ele tinha, parece, feito uma crítica lá ao rei, etc, etc, etc. Por que eu não estou querendo fazer nenhum julgamento sobre esse caso, eu só estou usando isso como exemplo para a gente entender aquilo que eu quero dizer. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Os discípulos foram convocados ali, né, para escândalo do povo de Israel. Né, porque eles se escandalizavam com o uso desse termo, porque eles odiavam aos romanos, e eles tinham um problema com isso. Mas Jesus estava olhando para o fato de que aqueles homens, eles iam ser os embaixadores de um novo reino. Não novo propriamente como um conceito novo, mas pelo menos novo para o entendimento do próprio povo judeu, porque não tinha entendido a mensagem plena da salvação abrangente que Deus tinha para toda a humanidade. Então, para aquele povo, aquela mensagem era nova. Mas aqueles homens iam ser embaixadores. E o embaixador do reino, ele tem que ir além de apenas ser um pregador. O embaixador do reino, ele tem que formar discípulos que abram mão de uma velha identidade para fazerem parte de um novo time, de um novo reino, de uma nova história. Então, o que isso fala para nós? Isso fala para nós várias coisas, né? Quando nós tomamos a sério o fato de que nós precisamos espalhar o DNA de Deus, nós precisamos entender que isso é a figura de um aspecto espiritual, sobre nós toparmos a ideia de sermos embaixadores do seu reino. E isso tem várias implicações para nós, né? A primeira delas é que as regras começam a valer na sua casa e na sua vida, não mais, eu não estou convocando aqui ninguém a fazer desobediência civil, tá? As leis brasileiras. Mas isso é muito importante. As regras da minha casa, elas são, antes de tudo, as regras do reino de Deus. Então, alguma decisão que eu possa tomar
E na nossa vida, como bem o pastor João falou aqui semana passada, eu tive o privilégio de estar aqui nesse culto, pode ser que na nossa vida a gente comece a sofrer algumas perseguições em algum momento, né, por conta da profissão da nossa fé. Por quê? Porque nós vamos basear nossa vida na regra de um reino, que pode ter regras discordantes com as regras da sociedade com a qual nós estamos inseridos. E vai ser difícil da gente, num tribunal humano, né, dizer que a gente está na embaixada do reino de Deus. Mas nós estamos. Aos olhos do verdadeiro juiz, ele vai entender. E eu digo uma coisa, eu prefiro obedecer ao meu juiz do que a uma autoridade humana. Né? Mas, de novo, né, não estou querendo aqui fazer nenhuma apologia à loucura. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos um DNA. O DNA desse reino, ele pode ou não ser conflitante com a questão do mundo vigente, mas nós precisamos ser embaixadores, levar a mensagem desse reino. E isso não apenas significa que nós devemos pregar a mensagem, mas significa que também que nós devemos discipular e acompanhar as pessoas ao nosso redor. Né? Para fechar esse tópico aqui, né? Mateus 28, versículos 19 e 20, né? Diz o seguinte: portanto, ide e pregue por todas as nações. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo: portanto, vão e discipulem em todas as nações. Batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinem os novos discípulos a obedecerem a todas as mensagens que eu lhes dei. E lembre-se disto: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Amém? Então, isso diz respeito à primeira parte aqui da identidade do Pai, né? A missão que nós temos, né, de espalhar o seu DNA, nos multiplicarmos, né, e fazermos isso, né, com que o mundo, né, possa também ser feito imagem e semelhança de Deus. Vamos voltar aqui para o nosso versículo 28 aqui de Gênesis 1. E eu acho muito legal, porque sempre quando Deus nos manda uma missão, Ele nos capacita para essa missão. Então, quando Deus fala assim: ide por todo mundo, pregai a todo mundo e faça discípulos, né? Naquele momento Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos capacita para essa missão. Aqui no Antigo Testamento, antes mesmo de dar um mandamento, Ele nos capacitou e nos ferramentou para que a gente possa viver esse mandamento. Então vamos ler aqui o versículo 28. Diz o seguinte, né? Depois de Deus ter criado homem e mulher, a sua imagem e semelhança, diz o seguinte: então Deus os abençoou. E é sobre isso que eu queria falar. Então Deus nos abençoou. Não tem palavra mais poderosa no seu sentido do que a palavra aqui nesse original hebraico, né? Longe de eu ser um especialista em hebraico, mas a palavra que está aqui como abençoar é uma palavra que, transliterada, né, falada como se fala no original, é a palavra barak. Tem algumas pessoas na Bíblia que se chamam barak, né, que é o abençoado. Barak, né, no hebraico, ele tem um significado muito, muito profundo, que a gente traduz por abençoar. Nós podemos abençoar aquele que é maior que nós. A gente vê isso em alguns salmos, né? Nós podemos abençoar o coração de Deus. Algumas músicas até falam disso. Barak também tem o significado do maior abençoar, do menor abençoar o maior. Quando o menor abençoa o maior, o significado dessa palavra diz respeito a você elevar o nome daquela pessoa, de você honrar o nome daquela pessoa, de você fazer grande o nome daquela pessoa. Então, quando num salmo você vê assim sobre alguém dizer que está abençoando o coração de Deus, né, você está literalmente entendendo que aquela pessoa está honrando a Deus, está elevando o nome de Deus, está fazendo grande o nome de Deus. Mas não é essa o significado do barak aqui. É só para a gente entender o conceito todo do abençoar. Porque o barak aqui, né, a palavra bênção aqui, ela é do maior para o menor. Então é o maior abençoando o menor. E quando o maior abençoa o menor, no hebraico,
a gente tem o seguinte significado, que ele é muito abrangente no seu sentido. Que ele fala o seguinte, dentro do conceito original. Barak significa conceder graça. Barak significa conceder favor. Barak também significa você transmitir proteção. Também significa você transmitir felicidade. E significa também você transmitir prosperidade. Só para citar 5 aplicações da bênção do maior para o menor. Então, quando o maior abençoa o menor, ele significa o seguinte: eu estou transmitindo a você, menor, graça de Deus, favor de Deus. Estou transmitindo para você proteção. Estou transmitindo para você tranquilidade, felicidade, prosperidade. É uma das palavras de fato mais profundas da Bíblia. E essa palavra, normalmente ela era transmitida verbalmente. Por quê? Porque o Pai, o Deus Pai, ele é criador com a sua palavra. Não à toa, né, quando Jesus curou o servo do centurião romano, ele não curou o servo do centurião romano indo até lá. Ele simplesmente liberou uma palavra. A palavra de Deus é criadora de vida. Deus falou, haja luz, e houve luz. Da mesma forma, nós fomos dotados também desse DNA. Nós somos criadores de vida, através das nossas palavras. Quando nós abençoamos, nós transmitimos vida através de uma declaração. É muito mais fácil a gente entender, e é uma pena muitas vezes como isso acontece, né? Porque às vezes a gente não acredita bem nisso, né? Não estou dizendo sobre vocês, mas é mais fácil para a gente acreditar que a gente pode transmitir vida. É mais fácil a gente pensar no contrário. Quão fácil é você destruir a vida de alguém com algumas palavras? É muito fácil. Muitas pessoas foram destruídas por conta de uma palavra. As pessoas entregaram a sua vida, as pessoas desistiram da vida, às vezes por conta de uma palavra. Mas a palavra também, ela é capaz de criar vida. Amém? E nós cremos nisso. Você pode fazer um combo disso. Porque, de fato, o Barak aqui é uma transmissão verbal. Mas ela também pode ser combinada e associada com um toque físico. Um toque físico puro e de carinho, ele pode ser associado com a bênção. No Novo Testamento a gente chama isso de imposição de mãos. Quando um pai ou uma mãe, né, põe o seu filho para dormir, que normalmente a gente faz um carinho nos nossos filhos. E seria muito bom que a gente também os abençoasse, né? E aí eu fico pensando, quando eu fiz todo esse panorama aqui, às vezes eu fico pensando assim, o quanto eu estou perdendo de não fazer isso todos os dias com os meus filhos. Pensando no quão poderoso é a palavra, a transmissão espiritual, o ato, quão nós podemos perder se nós não fizermos todo dia isso com os nossos filhos. Porque nós estamos transmitindo graça, favor, proteção, felicidade e prosperidade. Então isso é muito profundo. Graças a Deus que nossas crianças, né, estão sendo bem cuidadas ali por pessoas que estão abençoando, trazendo Barak de Deus sobre os nossos filhos. Graças a Deus por essa igreja que está trazendo proteção de Deus, Barak de Deus nas crianças que estão frequentando o refúgio. Mas, de novo, isso aqui não diz só respeito à questão familiar. Isso aqui é muito maior do que isso. Porque, afinal de contas, você podia falar assim, pô, Marcelinho, mas eu não tenho filhos aqui, então posso aqui subir lá, tomar uma água e um café. Mas não, né? De fato, isso aqui é muito maior. Ou pior, a gente pode pensar assim, puxa, eu ainda tenho filhos, eu ainda posso fazer isso, mas eu não tive o Barak de Deus dos meus pais. Mas graças a Deus, que Deus é maravilhoso e misericordioso para conosco. Porque Deus colocou paz sobre nossa vida espiritual também. E nós precisamos e devemos, né, receber de Deus esse favor, né, com figuras que nos abençoam, nossos pastores, seus líderes. Né? É por isso que a gente tem essa cadeia de bênção sobre nós.
Mas, de novo, isso aqui é do maior para o menor. Lembrando que você pode abençoar a sua casa, ainda que você não tenha filhos. Você tem autoridade sobre a sua casa. Se você tem autoridade sobre a sua casa, ainda que a sua casa seja só você, você tem a transmissão do poder de Deus. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Deus, quando criou, Ele abençoou. E você também, ainda que você não tenha ninguém morando com você. Você tem o poder de abençoar a sua casa, se você assim tomar posse. Então você pode chegar na sua casa e fazer declarações todos os dias, que a minha casa vai ser o lugar da habitação, da bênção, do Barak de Deus. A minha casa vai ser um lugar onde as pessoas vão ser transmitidas da graça e do favor de Deus. E quem entrar na minha casa vai receber a paz, a proteção, a vida, a felicidade e a prosperidade de Deus. Você pode fazer isso, inclusive, com o seu trabalho. Né? É uma recomendação, a dica, né? Hashtag fica a dica. Quando você vai para o seu trabalho, lembrando, né? Nós abençoamos. Eu não estou falando assim de um negócio etéreo, assim, não, é mágico, nós somos crentes, então tudo vai conspirar. Gente, irmãos, cristão tem dificuldade, tá? Cristão também tem dor de barriga, né? A gente passa por problemas. Mas nós não podemos deixar de levar a sério aquilo que Deus falou na sua palavra. Então, se Deus falou que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós temos o poder de abençoar, nós vamos tomar posse disso, independente da gente saber que nossa vida também vai passar por dificuldades e problemas. Não é que é imune à crise. E é legal que até o The Chosen fala muito bem disso. Né? Esses dias eu assisti o último capítulo, agora estou triste, que eu preciso esperar fazerem a 4ª temporada. Né? Mas eu não vou dar spoilers, assista lá se você quiser e puder. Por quê? Porque nós passamos por problemas. Deus curou a multidão, mas alguns ficaram esperando pelo seu milagre. Mas Deus curou a multidão, Ele não deixou de ter poder para fazer. E Ele vai fazer na minha e na sua vida, se a gente crer e perseverar. Mas, de novo, apesar disso não ser uma solução mágica para os seus problemas, né, o caixinha do resolve seus problemas num minuto, nós cremos, isso é a palavra de Deus, onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós vamos abençoar. Então você pode ir para o seu trabalho e abençoar o seu trabalho. Porque quando você está declarando Barak de Deus sobre aquele ambiente, você está declarando que aquele lugar vai receber a graça, a proteção e a prosperidade de Deus. Então faça isso. Quando eu vou para o meu trabalho, eu abençoo meu chefe. Eu abençoo meu chefe porque eu quero que ele seja muito próspero. Se ele for muito próspero, eu também vou ser muito próspero, né? Afinal de contas. Né? Ele vai ter mais prosperidade para distribuir para os seus colaboradores, para os seus sócios, para os seus, para a sua equipe. Então, a gente se lembra de como o mundo distorce as coisas no mundo de hoje. Por quê? Porque antigamente as pessoas levavam isso muito a sério. Mas muito a sério. Né? Antigamente, na idade dos nossos pais, dos nossos avós, ninguém ia dormir, nenhum filho ia dormir sem pedir a bênção para o seu pai. Mas estava só indo dormir. Mas afinal de contas, Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Então, se você está abençoado quando você vai dormir, Deus vai trabalhar a seu favor. Isso aqui não é mágica, isso aqui é a palavra de Deus. E as pessoas levavam isso a sério, mas o quê? O mundo quer distorcer e contaminar a mensagem. Isso aqui era tão levado a sério no mundo antigo, que os filhos entravam em guerra entre si por conta da bênção do seu pai. Tamanho era a forma do que deles levarem a sério essa declaração. Não é que a declaração era mais poderosa porque era de Jacó. O mesmo peso espiritual que Jacó tinha sobre os seus filhos, eu tenho sobre os meus, e você tem sobre os seus. A mesma autoridade que Gideão tinha sobre o povo de Israel, você tem sobre a sua casa. Você tem sobre o seu trabalho. Porque você está lá. É o lugar da sua autoridade, é o lugar onde pisou a planta dos seus pés. Então, se o líder, o juiz de Israel abençoava o seu povo, eu vou abençoar minha casa. Se eu sou pai, eu vou abençoar meus filhos. Por quê? Porque a mesma autoridade que Jacó tinha, que fez os irmãos se matarem ali para ganharem uma porção maior da bênção, ou de Isaac, que Esaú e Jacó também se mataram para buscar a bênção, eu tenho de autoridade espiritual sobre os meus filhos. Os professores daqui têm de autoridade espiritual sobre os seus e os meus filhos. Essa igreja
tem autoridade espiritual sobre esse bairro. Então, se nós abençoarmos, se nós trouxermos e declararmos o baraque de Deus sobre esse povo, eles vão receber graça, paz, fidelidade, prosperidade de Deus. Então a gente precisa levar isso muito a sério. E são várias as consequências, né? Uma das consequências é a tal da proteção, né? Eu fiz a brincadeira com o meu nariz, né? Eu não estou de maneira nenhuma, não quero desrespeitar de maneira nenhuma pessoas que, né, de repente sofreram com algum aspecto da sua aparência, né, tiveram que passar por algum procedimento, às vezes até, né, corretivo estético sobre isso. Mas eu conheço pessoas, né, que tinham narizes menores do que o meu e sofriam, angustiadas com relação à sua aparência. Eu conheço algumas crianças, né, e foi muito marcante isso mais recentemente. Eu convivi com uma família muito amada e muito amiga, que os filhos tinham problema na orelhinha, né, orelha de abano. E aí uma vez eu até perguntei para os pais, falei, eles não querem operar, né, porque já tinham passado a idade para fazer, parece que acho 12 anos, sei lá quantos anos pode operar a orelhinha, né? Não. Por quê? Eles acham legal. Mas eu fico pensando, por que, né, não é que as crianças deixaram de fazer bullying, continuam fazendo bullying. O que acontece é o seguinte: quando você é abençoado, você tem um senso de segurança sobre a sua identidade, que o mundo pode falar o que for a seu respeito, mas você sabe que você é amado pelo seu pai e pela sua mãe. Isso basta. E isso já te satisfaz. Você já é feliz com isso. E você sai orgulhoso. O mundo pode falar o que for a seu respeito, mas eu sou amado do meu pai. Isso traz uma autoestima maior do que cabe no planeta Terra. Eu não estou querendo aqui que ninguém saia daqui exibido, mas eu quero que vocês saiam orgulhosos do quê? O Pai te ama e o Pai te abençoou. Então você sai daqui confiante, diz assim, olha, né, o mundo pode falar o que for, né? E as pessoas estão tentando distorcer tudo. A gente está vivendo hoje num mundo onde as pessoas estão tentando trazer dúvidas sobre tudo. Você é aquilo que você realmente é? Eu sou aquilo que o Pai diz que eu sou, e isso para mim basta. Amém? Né? O mundo pode tentar te amoldar, né? O mundo está cheio de bagunças por aí. E isso não é da nossa época. Ó, um versículo aqui, só para você não ficar tão traumatizado, né, com a era que você nasceu. Vai. Efésios, capítulo 4, versículos 14 a 15. Ó. Efésios 4, 14 a 15, diz o seguinte. Recomendação aqui de Paulo para os Efésios. Não sejamos mais, irmãos, imaturos, como crianças, nem levados de um lado para o outro, ensinados por qualquer vento de doutrina, e não também sejamos influenciados pelas pessoas que tentam nos enganar com mentiras astutas. Gente, o que mais tem hoje é gente querendo nos enganar com mentiras astutas. Desde a internet lá que está tentando te vender qualquer coisa, até a pessoa que está querendo trazer um conceito, uma doutrina mais terrível para os nossos filhos e filhas. Né? No versículo 15, em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos o quê? Cada vez mais parecidos com Cristo. Imagem e semelhança, porque Ele é o cabeça. E Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. O que mais nós precisamos é dessa segurança, né, de dizer, Deus cuida de nós, Deus nos ama, eu sou aquilo que eu sou aquilo que o Pai diz que eu sou. Então, para concluir, irmãos, vou ler uma última passagem aqui, né? Até se o Gabrielzinho quiser aparecer aqui para me ajudar. 1 João, capítulo 3. Olha só que legal esse texto. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 3, diz o seguinte: Vejam, irmãos, como é grande o amor do Pai por nós, porque Ele nos chama de filhos, o que de fato nós somos.
Mas quem pertence a este mundo não reconhece que nós somos o Filho de Deus, porque o mundo não conhece ao Pai. Amados, nós já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou a sua plenitude, o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que nós seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todos que têm essa esperança se manterão puros em santidade, como Ele é puro. Amém? Lembra que o João falou aqui quando ele estava dando o recado, né? Ele falou assim: se você ligar com frequência para Deus, Ele já sabe quem é. Não, claro que Deus sabe, né? Ele usou uma força de expressão muito legal. Claro que Deus sabe, conhece tudo. Mas uma coisa é, quando Deus se permite, você permite que Deus seja íntimo seu. E quando essa intimidade flui, a conexão é outra, a ligação é outra. Você toca, ele já sabe, até pelo jeito que tocou o telefone, ele já sabe quem é. Por quê? Há muito tempo atrás eu cheguei em casa, toquei a campainha, minha mãe abriu a porta, olhou para mim e falou assim: o que foi que aconteceu? Eu falei assim: pera lá, ô policial, aqui tá muito cedo aqui para você me questionar, eu só abri a porta. Mas por que isso aconteceu? Porque ela bateu o olho em mim, ela sabia que alguma coisa tinha acontecido. Por quê? Porque isso se chama intimidade. Quando nós somos íntimos do Pai, as coisas começam a se misturar. As personalidades começam a se fundir. Não é à toa que a gente olha para um casal, não é à toa que a gente olha para um pai e um filho e a gente vê que são casal. Mas é engraçado, né? Casal não tem relação consanguínea pretérita, né? Mas eles têm o quê? Troca de DNA. E é engraçado como isso se materializa na biologia. A gente olha para um casal que está há muitos anos juntos e a gente vê, não é que eles estão ficando parecidinhos? Isso aqui, irmãos, é biologia da palavra de Deus. E é a coisa mais verdadeira possível. Por quê? Porque isso aqui é fruto de muita intimidade, no melhor sentido que isso tem para significar. Por quê? Porque quando nós temos comunhão, nós vamos ficando parecidos. Quando nós ligamos com mais frequência, a gente vai ficando conhecido. E quando nós nos relacionamos com Ele, nessa relação de Baraque, onde o menor também abençoa o maior. Olha que incrível isso. O Baraque não é só a autoridade, o patriarcado aí, né? O Baraque também é o pai abençoando o coração do filho. Então o Baraque, ele sobe de nós para Deus, e Deus é abençoado pelo seu e o meu coração. Ele nem precisava disso, ele já é autossuficiente. Deus não precisa do nosso louvor porque Ele está carente. Mas Deus é abençoado no seu coração quando nós o exaltamos. Por quê? Porque existe uma transmissão de graça, de vida, que sobe de mim até o Pai. Mas o mais belo e o mais maravilhoso é o seguinte: quando eu faço isso, Deus manda de volta o baraque dele para mim e para a sua vida. Então, quando nós o louvamos, isso sobe até Ele. Ele faz o quê? Ele nos abençoa. Ele te abençoa, Ele te concede paz, prosperidade, proteção, fidelidade, graça. O que Ele faz? Ele está derramando dos seus atributos. Por isso que a gente leu aqui, né? Que quando nós conhecermos Jesus plena e perfeitamente, nós vamos ser como Ele é, santos como Ele é. Por quê? Porque os atributos de Deus começam a cair sobre a minha e a sua vida. Quando você louva a Deus, você está abençoando o coração de Deus. E Deus está retribuindo como? Ele está derramando seus atributos aí, ó. Toma um pouco de bondade, toma um pouco de paz, toma um pouco de santidade, toma um pouco de gentileza, toma um pouco de alegria, toma um pouco de prosperidade, toma um pouco de segurança.
tudo aquilo que Deus é, Ele está transmitindo de volta sobre nós. Por quê? Porque Ele te abençoou. Então, Pai, nós queremos de fato agora honrar o Teu nome, Pai. Nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Pai, porque o Senhor fez o maior dos sacrifícios sem nem precisar, Senhor. O Senhor se derramou, Pai, na Tua cruz, o Senhor nos lavou e nos purificou, Deus, com o Teu sangue, com a Tua água, com o Teu Espírito Santo, Pai. E o Senhor nem precisava tê-lo feito, Pai, mas nós te honramos e te agradecemos, Pai. Mas nós queremos agora, Pai, ser como o Pai, nós queremos andar na Tua pegada, nós queremos, Pai, sermos feitos à Tua imagem e semelhança, Pai, nós queremos andar nas Tuas pisaduras, Pai, da mesma forma como o Senhor se entregou por nós, nós queremos aprender de Ti, Pai. Tua palavra fala que o Senhor é manso e humilde de coração, e nós queremos, Pai, dessa mansidão, Pai. Você nos perdoa, Pai, pela nossa agressividade, nos perdoa, Pai, por vezes pela violência das nossas palavras, Pai, que por vezes elas declararam morte ao invés de declarar a Tua vida, Pai. Nos perdoa, Pai, pelo mau uso das nossas palavras, principalmente, Pai, naqueles que estão menores do que nós, Pai, os pequeninos, sejam eles, Pai, no contexto de trabalho, sejam eles no contexto da nossa casa, da nossa família, Pai. Mas nós queremos, Senhor, fazer um compromisso contigo agora, Pai. Queremos honrar, Pai, aquilo pelo qual o Senhor nos comissionou, Pai, que é espalhar, Senhor, o Teu DNA, que é espalhar, Senhor, Deus, a Tua semente, que é espalhar, Deus, a Tua vontade, fazer o Teu nome conhecido, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Fazer, Senhor, declarar os Teus feitos, Pai, para todas as gerações, para que todos possam ver e todos possam crer naquilo que o Senhor fez, Pai, por nós. E por isso, Senhor, nós te pedimos, nos capacita, Deus, com a Tua bênção, Pai. Nos capacita com o Teu baraque, Pai. Nos capacita, Deus, com a Tua paz, com a Tua graça, com a Tua segurança, com a Tua fidelidade, para que nós possamos espalhar, Senhor, essa mesma bênção, Pai, este mesmo baraque do Senhor, Pai, para toda a nossa casa, Pai. Senhor, alcança agora os nossos filhos, Pai. Ainda que, Deus, eles estejam distantes, ou ainda que estejam indo para longe, Pai, como a Mari, como tantos outros, Pai, que estão um pouco mais distantes, Pai. Abençoa, Deus, com a Tua paz, com o Teu baraque, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa casa, Senhor, com o Teu manto de proteção e fidelidade. Você que é Pai, você que é autoridade, abençoa junto comigo, porque a paz do Senhor, a graça do Senhor está fluindo através das Tuas palavras, porque Deus não precisa desse contato físico agora, mas sim da Sua declaração de fé. Senhor, nós abençoamos o nosso ambiente de trabalho, Pai. Nós pedimos, Senhor, prosperidade, Senhor, para as nossas empresas, para os nossos negócios, Pai, para que isso também possa se refletir em bênção, Pai, não só para as nossas famílias, mas para todos aqueles que nós os abençoaremos através das bênçãos que o Senhor nos der, Pai. Senhor, nós abençoamos, Deus, os nossos pais, as nossas autoridades, nós abençoamos esse país, Pai, que tanto precisa, Pai, da Tua bênção, da Tua proteção, que tanto precisa de segurança, Pai. Nós abençoamos este bairro, Pai, nós abençoamos o Brooklyn, Pai, o lugar onde essa igreja está sediada, porque nós cremos que o Senhor vai, Pai, fazer prosperar este lugar, não só com bênção financeira, mas com a Tua paz, e que vidas e mais vidas se chegarão a Ti, Pai, porque verão que aqui existe um lugar de bênção, que aqui existe um lugar diferente, que aqui existe um lugar de proteção espiritual, onde o Senhor declara: eu vos abençoo em nome de Jesus, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te exaltamos pelo que o Senhor ainda fará, Pai. Nós queremos declarar bênção a Ti, Pai, e que os Teus atributos, Senhor, de paz, de graça e santidade, Pai, possam fluir sobre nós, para que muitas e muitas vidas sejam abençoadas em Teu nome. Vamos louvar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Abençoe e faça brilhar Teu rosto em Ti, conceda Tua graça e te
e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te levar. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te levar. Amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, que a família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro é contigo, é contigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso é contigo, é por ti. Amém. Amém. Glória a Deus pela palavra. Obrigado, querido Marcelo. Mas, coincidentemente, ontem eu assisti, nem terminei porque é longo, quase acho que 2 horas, um documentário no YouTube chamado Mostre-me o Pai. E é pesado, porque infelizmente mostra, e acho eu, baseado em fatos reais, e mostra muitas situações de pais naturais muito ruins. E o estrago que isso fez e faz na vida desses filhos, desses rapazes e tudo mais. E é claro que a única maneira
de reverter isso foi quando eles tiveram um encontro com o Senhor e descobriram que o Pai Celestial, esse sim é perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu senti que talvez você não tenha tido uma excelente experiência com o seu pai natural. Pois saiba que você pode ter a experiência mais maravilhosa da face da terra com o teu Pai Celestial. Porque esse, ele não erra, ele é perfeito, ele é bondoso e ele libera o baraque dele para você, que é o favor, a graça, a felicidade, a proteção e a prosperidade. Que mais você pode, ou eu também, querer? Então, perdoe, se é o teu caso. Mas há um outro pai também, que talvez, e eu me encaixo aí, que talvez você como pai talvez tenha errado em alguns momentos. Pois saiba que através do baraque de Deus, hoje Ele está te dando uma chance de consertar isso. E acredite que através do baraque de Deus é possível consertar isso. Não creia que algo que você tenha feito consciente, inconscientemente com um filho, com uma filha, que isso não dê para consertar. Com o nosso Pai Celestial dá para consertar. Então saia daqui hoje com este sentimento no seu coração, que se o seu pai natural não foi bom, o teu Pai Celestial é maravilhoso. E se você como pai ou como mãe também acha que falhou num nível que não tem o que fazer, saiba que tem. Nosso Deus é o Deus de recomeços. Então que todos nós hoje possamos receber o baraque dele, que é a graça, que é o favor, que é a proteção, que é a felicidade, que é a prosperidade, e transferir para as nossas gerações, para os nossos relacionamentos. Às vezes você não tem filhos naturais. Talvez possa estar falando com alguém aqui, mas eu não tenho filho. Mas você tem pessoas ao seu redor. Você tem pessoas que você se relaciona e também que se encaixa aí. Então eu creio nisso, que o nosso Pai, Ele é perfeito, Ele é bondoso, Ele não falha, Ele é maravilhoso conosco. Nós não somos perfeitos. Nós não somos. Mas nós temos alguém para nos ajudar. Que Deus abençoe grandemente. Carmen, bom ter você aqui. Edson, Isa, bom ter vocês aqui. Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, assim como todos os demais que estão aqui. Um excelente domingo, um beijo no coração e principalmente um baraque de Deus para todos vocês.